Paz a todos, irmãos, tudo bem? Irmãos, eu venho aqui com uma palavra de Deus, uma palavra ao nosso coração, que Deus tem colocado, que diz assim, lá em Mateus 26, no versículo 45 em diante, fala assim: Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E, estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviadas pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões do povo. E o que traía tinha lhe dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse: Embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: Saíste como para um salteador com espadas e varapaus para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Irmãos, que é a passagem que Jesus foi preso, depois foi crucificado e depois, como todo mundo sabe, ele ressuscitou. E aqui Jesus fala desde a traição de Judas, onde Judas o entregou ali na mão daqueles soldados, que ali foi preso. Um pouquinho antes disso acontecer, Jesus estava orando ao Pai, e ele falava para o Pai em oração: se for possível, passa de mim esse cálice. E Jesus orava ali ao Pai, e quando ele falava isso, ele dizia que se fosse possível que não acontecesse, né? Mas ele mesmo já sabia que ele veio para aquilo. Essa era a finalidade de Jesus aqui na Terra. Quando Deus colocou Jesus ali por nós, por amor a nós, por sacrifício a nós, mas ele ali como ser humano, como dor de tudo aquilo que ele ia passar, ele orou ao Pai no momento e falou: Pai, se for possível, afasta esse cálice de mim. Toda a dor, tudo aquilo que ele tinha passado, toda aquela situação, que horrível que era, irmãos. Que horrível. Mas Deus passou por tudo isso por causa de nós. E ali Judas estava ali, e Judas o traiu. E ali, quando foram prender Jesus, ele estava ali numa situação a qual em nenhum momento ele foi brigar, ele foi falar alguma coisa. Ele se entregou como uma ovelha, como um cordeiro. Ele se entregou sem reclamar, sem falar nada. Ele se entregou ali, porque ele sabia que estava se cumprindo as Escrituras. Ele sabia qual era o processo. Ele sabia que Deus tinha falado com ele ali, desde a sua vinda, e que aquele era o processo e que ele passaria por aquilo. E ali ele fez. Ele tinha poder, irmãos. Ele tinha poder para clamar a Deus ali, Deus mandar, como ele mesmo diz aqui, uma legião de anjos e acabar com toda aquela situação, com todos aqueles soldados, e eles saíssem dali todos salvos. Mas não era isso que ia acontecer, porque o que estava escrito para acontecer é que ele seria preso, que ele seria julgado, crucificado, morto, e depois de 3 dias ressuscitado. Isso era o que tinha que acontecer, e foi o que aconteceu. Para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Ele carregou a nossa cruz, ele viveu por nós, ele fez por nós isso. Deus nos amou, Deus nos protegeu, como faz até hoje.
E ali ele foi julgado, ali ele foi condenado, ali ele sofreu as dores da carne, foi crucificado e ali ele morreu por nós. Mas ao terceiro dia foram procurar o seu corpo e não o acharam, porque ali ele ressuscitou. Ali ele voltou para o Pai. Ali ele voltou para o Pai, ele ressuscitou e está conosco até hoje. Ele venceu a morte, ele está conosco até hoje. Ele é quem nos guia, ele que está conosco, ele que nos conduz diante de todas as situações, não importa qual seja elas. É muito forte, né, irmãos, isso. A história de Jesus é muito forte, foi um processo muito doloroso, mas aconteceu tudo isso para que eu e você estivéssemos aqui hoje, né? E a palavra de Deus cada vez mais vai saindo ao mundo afora. Cada vez mais as pessoas vão se rendendo aos pés de Jesus. Cada vez mais as coisas vão acontecendo, porque Deus é maravilhoso. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E que esse dia, essa sexta-feira até domingo, que a gente venha estar debaixo da unção de Deus, debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, porque só Ele que consegue nos manter nessa posição, irmãos. Nós devemos tudo a Ele, devemos graças a Ele, porque tudo é dele, tudo é para Ele e tudo é por Ele. Glórias a Deus. Irmãos, que essa história de Jesus, que essa palavra de Jesus venha entrar ao seu coração e que o poder do Teu Espírito Santo possa mudar o que ainda de repente não tenha sido mudado, que possa transformar o seu coração, o seu interior, a sua casa, a sua família, que o poder do Espírito Santo de Deus possa fazer muito mais do que aquilo que imaginamos na sua vida. Ele está disposto, basta a gente querer. Irmãos, fica com essa palavra. Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo dia na presença de Deus e que o poder do Espírito Santo venha sobre a sua vida e faça do seu dia algo extraordinário e diferente diante da presença de Deus. Eu fico por aqui, agradeço a oportunidade mais uma vez e Deus abençoe a todos. Amém.